dia. Hoje é dia 28 de agosto de 2020 e nós estamos aqui mais uma vez juntos para fazer a nossa live de vencermos a crise, para vencermos toda e qualquer crise. Estamos aqui para trazer uma palavra para o seu coração. Meu nome é Thiago Vicente, nós somos do Mensagem Diária e você pode estar nos seguindo também no YouTube, que nós temos a playlist com todas essas mensagens. Hoje é o dia 26 e eu quero falar com você hoje sobre o poder do propósito. O poder do propósito. Às vezes a gente fica perdido naquilo que o Senhor colocou dentro de nós, mas eu quero dizer que isso já está dentro de você, isso já é inato de você, né? E eu gostaria de ler o texto com você de Gênesis 1:28. E Deus o abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Se você acompanhar nossas mensagens anteriores, você vai ver que a gente já falou sobre isso. Mas eu quero chamar a atenção hoje para o começo desse versículo que diz que Deus os abençoou. Quando Deus ele nos fez, Ele já nos deu algo para realizarmos aqui na Terra e que é uma bênção primeiramente para nós, mas que vai ser espalhada por toda a terra. Para que essa bênção seja espalhada por toda a terra, nós temos que, como diz nesse versículo, dominar, que é governar, sujeitar, ser fecundo, multiplicar e encher a terra. Isso Deus já nos abençoou, já é inerente de você. Portanto, cabe a você descobrir qual que é a sua semente, porque dentro de toda semente existe uma floresta, para que você possa encher a terra, governar, dominar, subjugar, submeter nesse dom que Deus te deu, não para dominar sobre pessoas, mas sobre o propósito que existe na sua vida. Então a primeira coisa que você tem que entender, você não nasceu simplesmente para ganhar a vida, você não nasceu simplesmente para bater um ponto, ir todo dia trabalhar, bater o ponto, receber um salário. Você nasceu para fazer a diferença aqui na Terra, para fazer a diferença aqui no mundo, porque o mundo precisa de você. Porque Deus te fez com um propósito, como você, antes de mais nada, você é um espírito que tem uma alma que habita no corpo, então o espírito veio de Deus. Esse espírito que veio de Deus já foi feito por Ele antes de existir o seu corpo, com uma razão, com um propósito, com um desígnio, né? Falamos um pouquinho estamos falando sobre propósito, nas mensagens anteriores você vai ouvir, mas eu quero dizer que o mundo precisa de você, seu vizinho precisa de você, e você também precisa do seu vizinho. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, nós vamos ter um mundo bem melhor no sentido de trazer o reino de Deus. Você pode não saber ainda qual é o seu propósito, mas está dentro de você. Deus sabe e Ele quer te mostrar. Você tem essa semente, na qual já falamos nas mensagens anteriores, depois você procura lá sobre a semente. Mas, à medida que você está em contato com o seu Deus, ouve a voz dele, porque Ele que te abençoou e te fez, Ele que é teu Criador. E Ele que é teu Criador, que vai te ajudar. Muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito de Deus permanece. E como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o que tem inteligência sabe descobri-los, né? Eu li para você Provérbios 19:21 e Provérbios 25. Então você precisa estar em contato com o seu Criador, em oração, em relacionamento, e não na religião,
né? E não achando que um homem de Deus vai te dizer algo. Claro que um homem, uma mulher de Deus pode ser usado para potencializar isso, e a gente vai ver a seguir na história que eu vou contar, mas já está dentro de você, né? Se um homem ou uma mulher de Deus falar algo para você, é apenas para te confirmar aquilo que já está em você, né? Mas quem vai realizar é você. Então, à medida que você plantar esse seu dom, que você plantar esse seu propósito, você vai crescer nesse trabalho, vai fazer ele multiplicar e vai encher toda a terra. Uma pequena semente traz dentro de si, lembra que eu falei, uma capacidade de se tornar, em primeiro lugar, uma árvore poderosa e frutífera. Né? Para quem não sabe, nós estamos fazendo a live aqui no Facebook e no Instagram. Então, às vezes eu olho para uma câmera, outras vezes para outra. Ok? Então, eu vou contar uma história real. Uma mulher que morava no estado da Pensilvânia. E aí, foi então um pastor levar a palavra de Deus para uma conferência ali na Pensilvânia, nos Estados Unidos, numa cidade que chama Mount Airy. Ela era governanta de um hotel. E ela foi então para uma das reuniões desse pastor. E esse pastor estava pregando sobre isso que a gente está falando. Sobre como você descobrir a sua semente, o seu dom, o seu propósito e você viver esse potencial. E aí então no dia seguinte, ela procurou e falou com o pastor. E ela falou para ele, você me tocou hoje no dom que Deus me deu, você ativou algo em mim, no meu coração, que eu tenho que fazer algo maior do que ser governanta desse hotel. E aí no dia seguinte, que foi um dia antes do último dia, ela voltou, foi conversar com o pastor e trouxe para ele alguns cookies que ela tinha feito e deu para o pastor comer. E ela disse assim para o pastor, esse é o meu dom, essa é a minha semente, esse é o meu propósito. O pastor guardou o cookie, levou de volta para o seu quarto e aí ele experimentou aquele biscoito, aquele cookie. E aí então aquele pastor conta que ele teve uma experiência sensacional. Ele teve que tirar os sapatos e sentir os dedos dos pés, porque aquele biscoito para ele era sensacional. E ele disse, aquela mulher me tocou naquele biscoito. E realmente eu não sabia que eu precisava desse biscoito até que eu tivesse experimentado. E aí ele voltou para a última sessão, a sessão da noite, encontrou ela e ele disse, realmente, senhora, esse é o seu dom, esse é o seu propósito, esse é o seu presente. Você não é uma funcionária de hotel, uma camareira, uma governanta. Você é uma fabricante de biscoitos. Você precisa pegar sua semente, multiplicar e encher a terra e servir ao mundo com esse biscoito. E aí então ele falou, olha, começa com a sua família, dê de graça para os seus familiares e amigos. E diga assim, receba o primeiro de graça, só para ver o que aconteceria. E aí o pastor foi embora. Um ano depois, esse pastor volta para essa cidade de Mount Airy, na Pensilvânia. E aí então, uma mulher muito bem vestida estava de longe, se destacou na multidão, e ele diz, aquele pastor, que parecia uma roupa de uma milionária. Ele não reconheceu, mas era a mesma mulher que era camareira do hotel. E ela disse, você lembra de mim? Eu sou a mulher do ano passado, a senhora dos cookies. E ele disse, olha, será que você tem mais cookies?
para eu comer. E ela abriu a sua linda bolsa e tinha cookies dentro da sua bolsa, mas cookies embalados em celofane num lindo rótulo. E então ela contou a história para ele do que aconteceu. Ela diz assim: no ano passado, depois que você saiu daqui e me incentivou a fazer isso, eu comecei a assar meus biscoitos, meus cookies e distribuí-los. E depois eles começaram a ser procurados. Minha família começou a encomendar lotes de biscoito para suas festas. O mesmo aconteceu com as pessoas que trabalhavam no hotel. E já fazia centenas de biscoitos em uma semana. E agora, depois de um ano, eu já tenho uma fábrica de biscoitos. Eu emprego 100 pessoas. As lojas da cidade querem comprar os meus biscoitos. As livrarias também querem comprá-los. E eu não sou mais uma empregada de um hotel. E aí então a mulher se despediu do pastor e deu um presente para ele, né? Além de dar um biscoito, deu um presente, um envelope para o pastor. E quando ele chegou no quarto, ele abriu e tinha uma nota de agradecimento, ela dizendo: obrigado por você ter tocado na minha semente. E deu para ele, olha só, aquela mulher que trabalhava como camareira no hotel, deu para ele um presente de $10.000, agradecendo por aquele pastor ter pregado a palavra de Deus e potencializado o propósito da vida dela. Agora que ela era uma milionária, $10.000 para ela não era nada. Então, esse é um testemunho de como é poderosa a semente que Deus colocou na nossa vida. E o que a gente precisa fazer? Fecundar, multiplicar e encher toda a terra. E assim nós vamos dominar aquele dom. O dom daquela senhora era o biscoito. O dom desse pastor que eu contei, que já faleceu, era potencializar o dom das pessoas e falar sobre o reino. Ambos fizeram o seu papel, encheram o mundo com isso e obtiveram bons resultados. Inclusive esse pastor que estou contando a história, ele já faleceu e ele continua governando o mundo nos assuntos no qual ele trabalha. Então quero dizer para você, já existe um dom dentro de você, já existe essa semente que você precisa descobrir e espalhar. Às vezes é mais fácil espalhar um biscoito, né? Mas cada um de nós vai ter que saber o seu potencial, mas entender que nisso que Deus colocou dentro de você, já existe um grande poder que foi dado por Deus quando Ele te fez e te abençoou com esse propósito para encher a terra. Vamos orar? Pai, nessa manhã eu te agradeço pela vida dos nossos irmãos que estão aqui, amigos e amigas, do Gregório, da Mônica, da Dirce, da Vani, da Aline, da Miriam, do seu Antônio, estão aqui no Instagram, como também das pessoas que estão conosco aqui no Facebook. Muito obrigado, Senhor, por essas vidas preciosas. Eu oro nessa manhã para que o Senhor venha dar coragem das pessoas realizarem seu propósito. O justo vive pela fé. É difícil às vezes a gente tomar um passo de sair de um trabalho para começar algo na nossa vida, e nós que somos teus filhos não podemos estar baseados nisso para ganhar dinheiro em primeiro lugar, não. Aquela mulher não tinha esse intuito na história que eu contei, mas ela tinha o intuito de servir ao mundo com seu dom. Que assim seja, Senhor. Claro que nós vamos receber o fruto do nosso salário, porque o Senhor Jesus disse que digno é o trabalhador do seu salário, mas que, ó Deus, que em primeiro lugar esteja no coração dessa pessoa servir ao mundo com esse dom que o Senhor já abençoou antes dela nascer. Que assim essa semente, esse dom, esse propósito possa fecundar, multiplicar e encher a terra.
que essa pessoa possa trabalhar nisso e trazer o teu reino, glorificando o teu nome, porque nisso o Senhor é glorificado, em quem venhamos dar muito fruto. Assim eu oro, Senhor, para que ela sempre seja agradecida a Ti, ela sempre exalte o Seu nome, sempre coloque, Senhor, em primeiro lugar, também quando ela receber os frutos, o Teu reino e também os necessitados. Que ela seja sempre fiel a Ti, em gratidão por tudo que o Senhor faz e já fez, através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. É assim que nós oramos, agradecendo no nome de Jesus. Amém. Amém, Aline. Deus te abençoe também. Ela está agradecendo pela palavra. Deus te abençoe, meu irmão. Segunda-feira, minha irmã, nós vamos voltar aqui às 8 horas da manhã, falando mais sobre superar a crise. Você está notando que eu estou falando um pouco menos? Estou tentando ser um pouco mais objetivo, mais curto, para que você possa acompanhar todos os dias, né? Também isso vai demorar um pouco mais para a gente terminar essa série de mensagens, mas espero que essa série de mensagens seja edificadora para você, esteja sendo. Então que você possa deixar um joinha, que você possa compartilhar, que você possa deixar o seu comentário, que você possa aplicar na sua vida, né? Tudo que a gente ouve, fizeram uma pesquisa e aprende, as pessoas só aplicam 10% do que ouvem. Então que você possa aplicar na sua vida. O nosso grande desafio é aplicar, que você possa aplicar, que eu possa aplicar, que nós possamos aplicar. E para você que não viu as mensagens anteriores ou quer assistir novamente, vai lá no YouTube, www.youtube.com/c/mensagem diária, tudo junto sem acento. E aí então você vai ter essa playlist nossa dessa mensagem sobre a crise. Você entra lá na playlist Live Instagram e você tem todas as mensagens que a gente está colocando aqui. Hoje à noite, às 8 horas, eu vou falar com você sobre todas as palavras de Jesus na Bíblia. Nós vamos continuar no texto de Mateus 4. Né? É uma devocional curtinha de 5 minutos, mais ou menos, que a gente faz à noite, às 8 horas. E se você não der para você assistir, no dia seguinte, no nosso site, www.mensagemdiaria.com.br, você vai ter o vídeo e também vai ter o texto da mensagem, um esboço da mensagem que a gente falou. Então, sempre no dia subsequente à mensagem que você vê à noite no YouTube, no nosso canal do YouTube, das 8 horas, a gente agora está colocando no Mensagem Diária no nosso site. Tá certo? Nós também entramos agora no Telegram, e se você quiser nos seguir ali no Telegram, o nosso Telegram é @mensagem diária devocional. Tá bom? Um bom dia para você, até a noite, fique conectado com o Senhor. Amém? Até segunda aqui no Instagram e no Face. Deixa eu fazer um convite. No sábado, no domingo, às 10 horas, nós vamos fazer um culto ao vivo, direto lá da igreja, às 10 horas da manhã. Quero convidar você a estar junto com a sua família assistindo ao vivo com a gente. Às 10 horas nós vamos ter um culto ao vivo para você aqui no Mensagem Diária lá no YouTube. Mensagem Diária do YouTube, às 10 da manhã. Convido você a unir a família para estar com a gente, tá bom? Um abraço, até segunda aqui no Face e no Instagram.